nós vamos olhar o Evangelho para o quarto domingo após Pentecostes. É um texto encontrado no Evangelho conforme Mateus, capítulo 10, nos versículos 34 a 42. Antes de lermos o texto e comentarmos ele brevemente, é importante lembrar que esse é o final daquele discurso de Jesus para os seus apóstolos, a quem ele estava enviando, para que eles proclamassem o reino de Deus e também fizessem curas e expelissem demônios. No texto anterior a este, Jesus havia alertado os apóstolos dos riscos que eles iriam correr. Eles iriam enfrentar oposição, perseguição, teriam que falar diante do sinédrio, diante de lideranças daquela época e até mesmo poderiam perder a vida por isso. No entanto, Jesus lhes garante que não devem temer a estes perseguidores, porque o Pai está com eles e os guarda na sua misericórdia. Nesse texto que nós vamos olhar agora, podemos perceber que Jesus, de uma certa maneira, já coloca consequências da proclamação dos apóstolos, da própria proclamação de Jesus, do reino de Deus, consequências na vida daqueles que ouvem essa mensagem e que a recebem. E ele então também alerta os seus discípulos, a quem ele envia, a respeito daquilo que acontecerá, portanto, diante da proclamação deles. Mateus 10, 34. Me nomissete hoti elton balein eirenen epitengen, uk elton balein eirenen ala machairan. Não pensem, nomitzo aqui o verbo pode significar pensar ou pressupor, não pressuponham que eu vim trazer, balein, o infinitivo auristo do verbo balo, trazer ou lançar a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Esse texto aqui, ele causa, no primeiro momento, uma dúvida sobre o que é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não veio trazer a paz. Especialmente se nós olhamos o contexto, lá no versículo 13 deste mesmo capítulo, Jesus havia dito para os discípulos que quando eles entrassem numa casa e eles fossem recebidos, ele diz lá que a paz deles viria sobre aquela casa. O próprio Jesus é chamado de príncipe da paz. Ele é aquele pelo qual existe paz com Deus, entre o pecador, com Deus pela reconciliação no perdão dos pecados. Uma das explicações que tem sido dadas para esse texto é encarar os infinitivos aqui, os verbos no infinitivo, balein, não como expressando a finalidade, que é um dos usos do modo infinitivo na língua grega, mas como expressando resultado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a sua vinda, a vinda do reino de Deus ao mundo, a manifestação do reino já também na proclamação dos apóstolos, ela inevitavelmente traz divisões. E é aquilo que ele vai agora, então, expressar de uma maneira mais delongada. A presença de Cristo, ela traz divisões, ela resulta em divisões porque haverá aqueles que não o receberão, haverá aqueles que se colocarão contra a mensagem do reino, e por isso haverá este embate que aqui é colocado na forma de espada. Naturalmente que Jesus não está convidando de maneira nenhuma que os seus seguidores provoquem divisões, mas ele está falando de um resultado que inevitavelmente acontecerá. Versículo 35, Elton gardi hasai anthropon kata tu patros autu, kai tigatera katates metros autes, kai nymphen katates penteras autes. Pois eu vim para causar divisão. E aqui o verbo de hatzo, então, causar uma divisão, pode ser encarado, como disse, não como no sentido de um propósito, mas esse infinitivo pode significar o resultado inevitável daquilo que acontece quando Jesus vem. Eu vim e o resultado é este, que uma pessoa se levanta contra o seu pai, a filha se levanta contra a sua mãe e
Nimfe normalmente é noiva ou esposa, aqui no caso, devido ao contexto e à continuidade do texto, a nora, e uma nora contra a sua sogra. E Jesus continua no 36, Kai ertroi tu antropo hoi oikiai koi autu. E os inimigos do homem, ou da pessoa, são os da sua própria casa. Então, novamente, aqui é importante lembrar que Jesus não está, com isso, orientando os seus seguidores a que eles busquem divisão, a que eles causem divisão, a que eles procurem divisão, mas está alertando-os de que isso, infelizmente, acontecerá por causa do pecado, por causa da rejeição à mensagem do reino. Ele continua, versículo 37, Hophilon patera e metera hyper eme, uk estin mu axios. Aquele que ama ao pai ou à mãe, mais ou acima do que a mim, não é digno de mim. Kai hophilon hion e tigatera hyper eme, uk estin mu axios. E aquele que ama ao filho ou à filha acima de mim, mais do que a mim, não é digno de mim. Duas observações aqui sobre esse texto. Primeira, do ponto de vista do termo usado por Jesus aqui, o verbo amar, philéo. Por vezes se ouve que há uma distinção entre verbos que expressam a ideia do amor e que haveria então o verbo agapao, ligado ao substantivo agape, que seria um amor divino, um amor superior, e que philéo, que é o verbo utilizado aqui, seria um amor no sentido de uma aproximação entre pessoas, um amor entre familiares, por exemplo, ou entre amigos. Essa distinção, ela na verdade não é assim tão clara no Novo Testamento, até porque o grego koiné, o grego utilizado no Novo Testamento, usa bastante de sinônimos. E este mesmo verbo philéo, ele é usado também para, por exemplo, em outros lugares, o amor do pai, Deus o Pai, pelo seu filho. Assim como o verbo agapao, que por vezes se diz é o amor divino, ele também é usado, por exemplo, no capítulo 3 de João, quando se fala de pessoas que amam o mundo e não amam a Deus. Então aqui não há nada de especial em si no verbo amar. A questão toda é a comparação, amar alguém acima de Jesus. E essa exatamente é a segunda observação. Novamente, o ponto aqui, Jesus não está incitando os seus seguidores a buscar a discórdia com os seus familiares, mas ele está dizendo que isso ocorre. E o amor a Ele, o amor a Cristo, o apego a Cristo, é superior a qualquer tipo de amor, a qualquer tipo de encontro que há aqui neste mundo. O amor a Jesus reflete a confiança, a fé nele. E essa tem repercussões escatológicas, repercussões finais, definitivas para a vida de alguém. Versículo 38, Kai hos ulambanei ton stauron autu, kai akolutei opiso mu, uk estin mu axios. E aquele que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. É interessante aqui que Jesus utilize o termo stauros, o termo cruz. É a primeira vez que ele utiliza esse termo aqui no Evangelho e, na verdade, com isso nós podemos nos dar conta que o leitor do Evangelho de Mateus, mesmo o seu leitor original, ele sabe o que a cruz significa. Assim como lá no capítulo 10, quando Judas foi introduzido pela primeira vez, o nome dele já foi dito, Judas, aquele que traiu Jesus. Ou seja, o Evangelho aqui, nesse ponto, é lido, mas o leitor sabe aquilo que acontecerá ao final com a crucificação de Jesus. Inclusive, esse termo cruz, ele virá novamente, mais adiante, no capítulo 16, quando Jesus diz palavras semelhantes a essas, de que o seu discípulo há de carregar a cruz. E a cruz que Jesus se refere aqui, diferente de aplicações que por vezes podem ser feitas, a cruz se refere
ao fato de que o seu discípulo está em conexão com Jesus. Afinal, Jesus carrega a cruz, Jesus carregou a cruz dos pecados da humanidade. O discípulo carrega a cruz da conformidade a Cristo. Ele está em Cristo e ele tem consequências por causa disso. E por isso tomar a cruz e seguir Jesus é, na verdade, uma forma de falar da vida do discípulo, da vida do cristão, da vida daquele que está ligado a Cristo. Não há como deixar essa cruz de lado. E aqui, dentro desse contexto, em que ele falou há pouco sobre divisões que ocorrem, mesmo dentro da família, mesmo dentro de pessoas muito próximas, não carregar a cruz seria deixar de amar a Cristo, deixar de confiar nele e seguir o seu caminho por causa de um vínculo que se tenha aqui neste mundo. E o versículo 39 vai completar essa ideia, quando Jesus vai dizer, Ho euron ten psychen autu apolesei auten, kai ho apolesas ten psychen autu heneken emu heuresei auten. Aquele que encontra a sua vida, psique pode ser alma, mas aqui ele fala da vida da pessoa como um todo, aquele que encontra a sua vida a perderá, apólimi, o verbo no futuro de apólimi, que dá uma ideia de perder-se completamente. Kai ho apolesas ten psichene, aquele que perde a vida dele. Henekenemu, aqui está uma parte fundamental para a compreensão do texto. Por causa de mim, diz Jesus, aquele que perde a vida por minha causa, pelo seu vínculo que tem comigo, ele a encontrará, ele a achará, ou seja, ele terá a vida. Nós sabemos que já no período do Novo Testamento e nos séculos seguintes, ao primeiro século, muita gente foi perseguida por causa da sua fé, inclusive por pessoas de sua própria família. E ainda hoje, quando pessoas são convertidas à fé cristã, por vezes têm conflitos com aqueles que lhes são muito próximos. E Jesus aqui alerta para a tentação exatamente de tentar preservar a própria vida, tentar preservar os próprios vínculos e relegar a um segundo plano a comunhão com Jesus e a importância do reino na sua vida. E por isso pode acontecer, ele vai dizer que uma pessoa que busca preservar a vida, que aqui ele fala em encontrar a vida, na verdade vai perdê-la. E esse perder tem um caráter escatológico, ou seja, o vínculo com Jesus neste mundo e as repercussões que isso traz para a vida diária tem repercussão eterna, tem repercussão escatológica. Versículo 40, Ho dechomenos himas eme dechetai, kai ho eme dechomenos dechetai ton apostei lanta me. Nesse momento, Jesus, mais uma vez, se dirige muito especificamente aos seus apóstolos, que ele está enviando, e traz-lhes uma palavra que se aplica a eles no caráter de missionários, daqueles que estão indo na missão que ele lhes deu. Rodechomenos himas eme dechetai, aquele que recebe a vocês, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe ao que me enviou. Esse é um retrato muito claro do que significa, de fato, a missão, a missio, o envio. O Pai enviou Jesus e Jesus envia os seus apóstolos, assim como envia hoje missionários e pregadores ao mundo, a quem ele prepara e então ele leva para o mundo para que sejam proclamadores do seu reino. Tudo começa com o Pai que enviou Jesus. E quando Jesus é recebido, o próprio Pai que o enviou também é recebido. E quando aqueles que Jesus enviou são recebidos, então também o próprio Jesus é recebido. E o versículo 41 completa isso dizendo, Rodechomenos profeten, eis onoma profeto, miston profeto lempsetai. E aquele que recebe um profeta, literalmente, em nome de profeta, receberá recompensa de profeta. Kai rodechomenos dikaion, eis onoma dikaio,
miston dikaio lempsetai. E o que recebe um justo, em nome de justo, receberá recompensa de justo. Essa expressão em nome, eis onoma, ela traz alguma dificuldade à primeira vista. Literalmente, eis, a preposição eis dá uma ideia de direcionamento para. No entanto, no Novo Testamento, em diversos lugares, ela toma o lugar da preposição en, e daí a tradução em nome. O significado disso, ao que tudo indica, é este: aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, ou seja, ele recebe um profeta não por um vínculo pessoal que tenha com ele, mas devido ao fato de reconhecer naquele que vem vindo um profeta, um enviado, portanto, alguém que fala em nome de Deus ou em nome de Cristo. Da mesma forma, o justo, que aqui é o próprio profeta. Jesus vai usar 3 termos aqui, profeta, justo e mais adiante, no versículo 42, discípulo, sempre com a expressão eis onoma. Ou seja, quando alguém recebe o discípulo enviado, que é um profeta, que é um proclamador da mensagem de Deus, e que é justo porque ele está com Jesus, se alguém o recebe pelo fato de ser um profeta, pelo fato de ser um enviado de Jesus, ele terá então uma recompensa, como ele diz aqui. A linguagem de Jesus é uma linguagem escatológica, e ele usa essa mesma linguagem em outros textos do Evangelho para falar da bênção final que tem aqueles que estão com Cristo já neste mundo. A ideia que Jesus coloca aqui é que quando os seus apóstolos são enviados e eles são recebidos, o próprio Jesus é recebido. Quando alguém recebe um desses enviados de Cristo, recebendo o próprio Cristo, isso significa uma bênção de caráter eterno. Continua o texto e aí assim ele conclui, versículo 42, Kai hos an potise hena ton mikron tuton, poterion psychru monon, eis onoma matetu, amen lego himin, me apolese ton miston autu. E aquele que, ou até todo aquele que porventura der de beber a um destes pequeninos, um cálice, um copo de água fria, aqui o termo é frio, subentende-se que é uma água fria, ou seja, alguém que der, tão somente fizer isto, der um copo de água fria para um desses pequeninos, eis onoma matetu, ou seja, no caráter de discípulo, reconhecendo-o como um discípulo de Jesus, reconhecendo-o como alguém que foi enviado por Jesus, Jesus diz categoricamente, amen lego himin, eu de fato lhes digo, de maneira nenhuma perderá a sua recompensa. O me apolese, essa é a forma categórica da língua grega de negar algo. Apolese é uma forma do aoristo subjuntivo, de apólime, de forma nenhuma perderá a sua recompensa. Interessante aqui o uso do mikron tuton, destes pequeninos, a quem Jesus se refere. Bom, o contexto deixa claro que se refere àqueles que ele envia. Esse termo vai ser importante ainda durante o Evangelho, em outros momentos, por exemplo, lá no capítulo 18, quando aos discípulos perguntarem quem é o maior do reino, Jesus pegará uma criança e dirá que o maior do reino é o pequenino, ou seja, aquele que não tem nada aparentemente a dar de si, aquele que não tem recursos espirituais, mas que é alguém que depende da graça de Deus. Assim serão os discípulos diante do mundo. Muita gente vai olhar para eles e vai dizer, essa gente não tem nada a nos oferecer. A sabedoria deles não é a sabedoria que a gente quer. São pequeninos. No entanto, Jesus diz, aqueles que acolherem vocês, ao irem em meu nome, eles estão acolhendo a mim mesmo. E ao acolherem a mim mesmo, eles estão me recebendo pela fé. E isso tem um significado eterno. Eles não vão perder a recompensa final. Aqui a recompensa, naturalmente, não é um reconhecimento de um mérito, mas a recompensa, no contexto bíblico, sempre é uma dádiva que Deus dá aos seus. Concluindo aqui a nossa exposição do texto, vale lembrar as outras 2 leituras para o 4º domingo após Pentecostes.
O profeta Jeremias, no capítulo 28, versículos 5 até 9, ele faz um alerta contra profetas que na sua época anunciavam paz, mas que era uma paz falsa. Afinal, Jeremias estava anunciando juízo de Deus sobre o seu povo. Podemos lembrar que é muito fácil anunciar uma mensagem agradável, uma mensagem de paz, e Jesus aqui no texto diz que a sua presença e o seu reino trarão não paz, mas muitas vezes tristes divisões na vida de muita gente. O salmo do dia, Salmo 119, 153 a 160, ele mostra que em meio à aflição e à perseguição ao Filho de Deus, ele pode ter a certeza de que a presença de Deus o conforta e o fortalece. E destaco aqui o versículo 154 do Salmo 119, em que o salmista diz: defende a minha causa e liberta-me. Ou seja, voltando aqui ao texto, Jesus envia os seus apóstolos com a mensagem do reino, eles receberão muitas vezes uma reação negativa diante dessa pregação, no entanto o próprio Cristo está com eles. E a bênção maior que redunda disso é o fato de que aqueles que receberem esses discípulos, recebendo a mensagem que eles trazem, estão recebendo o próprio Cristo. E isso significa felicidade eterna para eles.